Olá pessoal, hoje eu estou trazendo o tema sombras. Como esse tema foi algo assim bem difícil para eu aprender o que era e como resolver isso, então eu acabei trazendo esse conhecimento para talvez ajude outras pessoas também. Afinal, o que seria a sombra? Sombra é tudo aquilo lá que você, durante a sua vida, acumulou coisas ruins da sua vida, que isso te fazem mal e você não resolveu. Isso acarreta em sombra. Muitas coisas acabam ficando no seu inconsciente. Algumas coisas vão estar vindo para você nitidamente. Por exemplo, sei lá, o seu patrão, agiu de uma má forma com você e você, toda vez que você olha para o seu patrão, por exemplo, você já sente aquilo, lembra daquilo. Então, uma sombra mais simples de resolver, né? Isso daí dá para a gente ver mais ou menos como se fosse uma casca de cebola, né? Então tem algumas sombras que estão nas cascas mais superficiais, que você consegue enxergar facilmente, e algumas que estão lá profundamente enraizadas, lá que você colocou, às vezes você colocou concreto, muitas vezes, né? Coisas que você não, muitas vezes você nem sabe, nem lembra daquilo. Algumas coisas aconteceram quando você era criança e você acaba não lembrando. Claro que casos mais profundos você vai ter que resolver com uma terapia, por exemplo, uma PNL, né, que é a programação neurolinguística. Aí você consegue acessar essa sombra acessando o seu inconsciente, entrando em hipnose. Então são casos mais difíceis, mas dá para você resolver muita sombra facilmente. Essas sombras mais superficiais que te atrapalham muito na sua vida e você acaba nem sabendo disso muitas vezes, né? Assim como eu não sabia. Uma sombra mais superficial, por exemplo, eu estava dizendo da questão de um patrão que vai lá e faz uma ação que você acabou não gostando, gera aquilo que a gente chama de ancoragem na programação neurolinguística, que você olha para a pessoa e você já sente aquele peso, lembra de uma situação ruim. Então essa sombra ainda está bem fácil de estar resolvendo, porque você lembra dela facilmente, né? Uma forma de resolver essa sombra, né? Já entrando nessa forma da resolução da sombra. Veio essa situação na sua mente, isso daí acaba te envenenando. A gente muitas vezes não sabe disso, não tem consciência disso. Acaba te envenenando porque está te prejudicando. A partir do momento que você te deixou mal, é porque está te envenenando, está te deixando ruim, criando situações ruins. Às vezes seu dia está ótimo, você olha para uma pessoa, você já acabou seu dia. Você fala, nossa, agora perdi o dia porque eu enxerguei, vi essa pessoa, ou sei lá, até mesmo numa rede social, ou qualquer outra coisa do tipo. Então você tem que trabalhar com isso. Como? Essas situações mais simples, por exemplo, uma ancoragem, uma coisa ruim que aconteceu que você lembra facilmente, uma das formas de você resolver é você se colocar no lugar dessa pessoa. É bem difícil fazer isso, obviamente, né? Você fala, poxa, mas mesmo se eu estivesse na situação daquela pessoa, sei lá, o seu patrão, sei lá, seu irmão, seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa, né? A gente tá dando casos de pessoas aqui, né? Mas tem N casos. Você fala, mas mesmo assim eu não agiria dessa forma. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Olha como que é fácil de resolver. Você já está num grau espiritual, um grau evolutivo de vida superior a essa pessoa que agiu dessa má fé, má vontade, te prejudicou de alguma forma. Ótimo, você acessou isso, você viu isso, percebeu isso, colocou na situação dessa pessoa e você simplesmente fala, pensa, né? Você pode ser com o olho aberto, pode ser com o olho fechado, você pode se concentrar. Claro que quanto mais você se concentrar, o olho fechado, ressignificar isso mentalmente, quanto mais profundo você for, melhor é, né? Então você fala, bom, poxa, a pessoa ainda está num grau evolutivo tão inferior que agiu de tal forma. É uma pena para ela, né? Eu vou seguir minha vida a partir disso. Só que você tem que perdoar essa pessoa para você seguir em frente. Porque perdoar, ajudar a sua mãe, seu pai, o seu amigo, isso é muito fácil, né? Isso é muito fácil, mas é pouco gratificante. O que é muito gratificante, que não tem nem comparação, é você perdoar o seu inimigo. Isso é libertador, é surrealmente libertador.
Então aquela pessoa que, inimigo é modo de falar, né? Aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que não quer seu bem, aquela pessoa que não tá nem aí, não se importa com você, é muito mais libertador você, sei lá, rezar um Ave Maria, um Pai Nosso, por exemplo, e pedir a Deus que encaminhe essa pessoa, que mostre o caminho para essa pessoa. Isso daí é uma das formas de você estar perdoando essa pessoa pelo que aconteceu. E outra coisa muito importante também é você se perdoar, né? Porque daí o que você pensa? Poxa vida, então será que eu sou tão evoluído assim? Porque eu fiquei a ponto de odiar essa pessoa também, então também não estou tão evoluído assim, ou alguma coisa desse tipo. Ah, mas tudo bem, eu também tenho que me perdoar, porque eu também estou aqui em um processo de evolução. Então, tudo bem, todos nós estamos aprendendo a outra forma aí de você perdoar essa tal pessoa. Você fala, bom, a pessoa está aqui, tá aprendendo também, né? Ninguém nasceu, se a pessoa está aqui e já sabe tudo também, então é um avatar, por exemplo, né? Um Buda, Gandhi e tal, mas não, são pouquíssimos avatares que vivem aqui, então a maioria está aqui para aprender mesmo, a imensa maioria. Então já é uma outra forma de você perdoar aquela pessoa e se perdoar também. Essa é uma das formas de resolver a sombra. Então você vê como é muito mais simples de estar resolvendo essas situações mais superficiais. As que estão lá enraizadas no inconsciente que você não consegue acessar sozinho, aí claro que você precisa de sei lá, de repente uma PNL aí, procurar um profissional de PNL, eu não sou inclusive, mas é super recomendável que você consiga acessar esse problema que está enraizado. Bom, essas são algumas formas, né? Outra forma também, outra situação que gera sombra também, que isso você vai carregando isso, é o medo. Você de repente tem medo de bater o carro, você de repente tem medo de perder o namorado, você de repente tem o medo de perder o emprego, e isso também você consegue ressignificar facilmente. A maior parte dos medos você consegue ressignificar enfrentando esse medo de uma forma, claro, muito tranquila, obviamente, com cautela, mas você tem que enfrentar esse medo. O medo ele só vai sumir a partir do momento que você enfrentar ele. Então são N formas de você enfrentar esse medo. Eu tenho medo de dirigir porque eu tenho medo de bater o carro. Tá, então se prepara, tira a habilitação, nananá, faz tudo do jeito correto de ser feito e vai dirigir. Só assim você vai perder esse medo, só enfrentando ele que você vai perder esse medo. Essa é uma das formas. E por que resolver as sombras? Além de tudo que eu falei, né, que já, nossa, quanto que já não é libertador isso, né? As sombras, quanto mais você vai acumulando sombras na sua vida, mais você vai ficando carregado, pesado, e aí acaba acontecendo aqueles opes, inclusive até o Hélio Couto mesmo, né, um professor bem interessante, o Hélio Couto cita, de repente a sombra da pessoa, você vai ver a sombra da pessoa está do tamanho do Himalaia, de tanta sombra que a pessoa tem. Muito facilmente, quando você consegue enxergar como funciona essas questões de sombras, você está andando, conversa com uma pessoa, conversa com outra, você já consegue perceber o quanto de sombra aquela pessoa tem, o quanto de que essa pessoa carrega essas sombras. E, por exemplo, acaba tendo aqueles ops da vida, né? Então a pessoa de repente está tudo dando certo, tudo perfeito, daqui a pouco vai lá e perde o emprego. Tá tudo dando certo, daqui a pouco a pessoa vai lá e, sei lá, coloca tudo a perder, né? Um relacionamento ou qualquer outra coisa. Por quê? É a sombra que a pessoa tem que ela não resolveu. É uma das formas, não é só isso, obviamente. Mas uma das formas é isso. De repente aconteceu tal situação, perdeu a cabeça, né? Perder a cabeça é uma questão das sombras mal resolvidas. Então essa é tão importante, uma situação tão importante de você estar resolvendo essas sombras. Bom, eu acho que é isso. Eu queria falar um pouquinho, não quero estender muito disso. Se tiver mais alguma dúvida sobre sombra que eu possa ajudar, possa resolver também, deixa nos comentários e eu vou estar respondendo ali de acordo com o que eu vou podendo, tá bom? Obrigado pela audiência, né? Por ter ficado aí até o final do vídeo. Gratidão.